gente sempre começa com grito. Posso gritar com... Porque começa com grito, eu já amo, né? Eu me sinto que eu posso ser eu. Lívia, você pode com certeza ser você, porque aqui esse programa é feito por 2 gasguitos. Mas eu posso ser eu em minha mais pura essência. Claro. Mais por essência. Claro. Amo. Mas aí, a gente tem que ver se as pessoas aguentam isso, né? Com certeza, sim. Ah, As pessoas aguentam, né? pra escutar o Orgulho Nós Contra-Ataca, somos adoráveis. tem que Que aguentar. viver a sua mais pura essência. É verdade. Na verdade, o Isso. Orgulho Contra-Ataca é tudo sobre isso. É sim. É verdade. E hoje, eu e o Fernandinho, estamos aqui com a Lívia. Eu tô tão nervosa, minha barriga tá gelada. E não é o ar-condicionado. É porque eu sou fã de vocês, cara. Não, e eu vou confessar que eu sou muito fã da Lívia também, viu? Na verdade, eu acho que eu sou mais fã da Lívia do que a Lívia é minha fã. Aquela, né? Porque eu já assumo que a Lívia é minha fã. Mas é porque a Lívia, ela faz um podcast muito maravilhoso que eu... Nossa, desde a ideia, assim, que ela me falou quando teve... Eu achei genial. E quando eu comecei a escutar, eu fiquei muito tocada. Lívia, fale um pouco do seu projeto. Ai, vou falar. Fala. Bem, um podcast que eu tenho é um podcast que eu tenho junto com a Jeane, que é uma amiga minha. É um podcast que a gente faz em parceria com o Iradex. E o Aos 30 nasceu da nossa necessidade de falar o que é que a gente vive nessa fase, né? Que é você ter 30 anos. Mas acaba sendo um podcast que é pra quem tem 25, pra quem tem 35 ou mais, porque a gente fala de temas urgentes. E a gente entende que temas urgentes servem em qualquer fase da vida. Então a gente fala sobre saúde mental, aceitação, relacionamento. Vamos falar sobre sexo, sobre família, sobre autoconhecimento, sobre você morar só. Então a gente debate esses temas e é muito bom porque a ideia do Aos 30 é ser um podcast mais pessoal. E aí é muito legal, porque quando você abre o seu coração... E eu tinha muito medo, meu Deus, eu vou ficar falando da minha vida pra um monte de gente. E a gente que eu não conheço. Mas quando você abre assim seu coração e fala com sinceridade das coisas que você vive, você passa, as pessoas se identificam. E aí contam também sobre a vida dela e você troca experiência. E isso alimenta a nossa vida, né? A nossa alma. Então, Aos 30 é pra falar sobre essa fase de uma maneira muito sincera e muito divertida. Ai, eu amo. Eu amo muito. Eu achei legal quando ela falou que a gente se identifica quando a gente abre o coração e vê os problemas, né, que as pessoas Isso. passam, que é o que a gente vai falar hoje, É verdade. né, que a gente vai falar Cara, sobre... tu linkou muito bom. Eu faço isso, Ele devia trabalhar com isso, não era não? Linkando, linkador. E na verdade esse tema foi especialmente porque a Lívia tá aqui. A Lívia que Isso. escolheu o tema Esse tema, eu sempre observei as crises das divas. das divas pop. Não, e é exatamente sobre esse lance do autoconhecimento que ela trata no podcast dela, e a gente quis linkar também com a nossa área, que é a cultura Que é a cultura pop. pop. Né? E aí a gente vai falar de algumas crises de divas, assim, as divas mais divas mesmo. A gente vai tratar aqui sobre Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry. Katy Perry E Britney Spears. Britney. e Britney, a minha rainha. E Britney, bitch. a gente não vai poder tratar de todas, Sim. porque são Gente, muitas crises. Talvez a gente pode até fazer uma parte 2 depois, Ai, gente, seria muito né, bom. com Seria mais muito divas. bom, né? Pra gente... Com mais divas. Pra gente ter mais... e outra coisa, a gente recebeu uma sugestão de um ouvinte da gente... anterior, a gente já falou no episódio passado sobre a gente falar sobre filmes das divas. Então acho que a gente vai trazer mais divas mais aqui divas por aí. no Ai, podcast. tem que ter, gente. Eu também sou do Popsauro. Outro projeto meu tem que ter, então. Tem que ter. Não, Tem que ter. é tudo sobre cultura pop aqui, gente. E divas É estão no campo. Então vamos começar com a Katy Perry? Vamos. Gente, a Katy Perry, eu não sei se todos vocês já assistiram o documentário Sim, dela. um Eu filme. assisti um dia sim, desses. sim, sim. Sim. Então, a Katy Perry tava naquela vida de muito sucesso, né? Ela No tava auge, né? No Na auge. época dela, no auge. Inclusive, ela ainda não Milhões de voltou desse fãs. auge, né? Porque ela viveu Isso. várias músicas nas paradas de sucessos. O primeiro álbum e o segundo álbum dela foram, assim, bem colocados, né? E tal. E aí, ela, em paralelo, começou um casamento, né? Aí com... Como é o nome dele, gente? Eu acho que é Russell. É um comediante. É Russell, né? Russell Brand. É, uma coisa assim. É uma coisa assim. E aí, em paralelo, ela começou esse casamento.
E aí ela tava tentando lidar com a fama, com o sucesso e com o casamento dela, com um cara também famoso. E, enfim, era uma vida muito conturbada e acabou que eles terminaram esse relacionamento. Mas esse relacionamento... Gente, eu tô falando sozinha. Eles terminaram e ele terminou com ela, na verdade, né? E ele terminou com ela por mensagem. Eu tenho experiência sobre esse assunto. Antes dela fazer um dos principais shows dela, que foi no Rock in Rio, se eu não me engano. Então, assim, é muito forte no documentário, porque passa ela aos prantos. E você vê que ela não tá chorando porque ela sabe que tá sendo filmada. Ela tá chorando porque ela tá tendo que aceitar naquele momento o fim de um relacionamento daquela maneira. Talvez ela não pode fazer nada porque ela tá trabalhando, né? E ela precisa segurar todas as pontas. E ela escolhe subir no palco. E até hoje ela fala que foi um dos melhores shows da vida dela. E foi aqui no Brasil. E foi aqui no Brasil. E tem uma hora que ela canta que o pessoal aplaude muito ela. As pessoas, o público obviamente não sabia, aplaude muito ela e ela meio que para, solta assim a guitarra e chora e fica muito emocionada com o carinho do público. Eu acho bem interessante isso, porque quando você é uma diva pop, assim, pelo menos no próprio documentário dá pra gente perceber que você é uma pessoa que cuida de equipes gigantescas. Isso. E de várias áreas. E você cuida de vários setores ali da turnê. Você tá ali envolvida na coreografia, você tá envolvida na... Você é uma empresa. Você é uma empresa, exatamente. Sim. E aí, você tem que segurar a onda de um fim de um relacionamento de 2 anos. Isso. Foi um casamento. Foi um casamento. Que ela não teve nem a oportunidade de olhar na cara da pessoa e, e terminar. Nossa, e conversar, e entender isso, por que está acontecendo. E ela mesma falava que era um relacionamento que era ruim. Mas nem sempre você vê um relacionamento que tá ruim e você tem forças pra terminar. No caso, ela falou depois que ela era muito apegada a ele, né? Então, acho que isso dificultou ainda mais. Sim. E ver o que a Katy Perry se transformou, assim, pra mim é muito inspirador. Eu tive o privilégio de ir no show dela em Nova York, nessa última turnê. Sim. E obviamente, que ali no show eu estou vendo um recorte dela, né? Mas, gente, ela é uma pessoa muito iluminada, muito divertida, sabe? E tem uma música específica que ela canta, que é chamada Power. Que ela falou no dia lá do show, que foi uma música que ela fez num momento muito triste, acredito que tenha sido nesse. Que ela fala sobre uma pessoa que tentava cortar as asas dela. E a música é assim, você não pode cortar minhas asas, não pode diminuir o meu poder. Você roubou o meu tempo, mas eu faço as horas. Aí ela fala, eu sou um deus e você sabe, né? Então, eu acredito que tenha sido pra ele, e ela é muito interessante que ela fala também que, às vezes, não é só, a gente sempre tende a pegar esse recorte e colocar num relacionamento entre homem e mulher. Mas, às vezes, quem tá cortando suas asas é um amigo. É a sua família. Sim. É o seu emprego. Às vezes, é você mesmo, né? Então, é muito legal isso que ela fala, porque, assim, você se conhecer e você se amar, e você ver o seu poder e a sua luz, é um caminho sem volta, né? Então, é muito bom ver como ela renasceu e ressurgiu. E eu acho que hoje, assim, ela tá noiva do Orlando Bloom, e ela tá num momento muito legal da carreira. Participou do Super Bowl. Então, assim, você vê que ela é uma nova pessoa. Eu queria só dar um adendo sobre esse lance do que ela mudou totalmente a concepção dela sobre o que era o amor, né? Tem um dado momento no documentário que ela fala que ela tinha uma percepção sobre relacionamentos enquanto famosa, né? Que as pessoas falavam perto dela que era muito difícil e tal, e que normalmente não iriam mais se relacionar com pessoas famosas também. Mas que ela via totalmente o contrário, e quando acontecesse dela arrumar essa pessoa na vida dela, né, dela ter essa pessoa, ela não ia deixar de fazer tudo que ela queria fazer. Ela sempre ia arrumar um jeito. Mas acabou que não deu certo. Mas, assim, acaba que tem certas relações que, por mais que você se esforce, por mais que você coloque todas as suas fichas e invista tudo que tem dentro de você, é duas partes, né? Também tem ali o outro lado e pode não dar certo. Né? E é muito legal também essa questão dela ter usado a dor dela pra fazer arte. Né? Porque, assim, não é simplesmente uma cantora de música pop que canta toda coloridinha. Se você pegar as letras dela, são letras mesmo de superação. Então, isso também é muito legal.
E aí, vamos passar pra Beyoncé. Isso. Eita, Pois Fernandinho. Eu olhei diretamente para o Eu Fernandinho. também, meu olhinho aqui, ó. De ladinho para o Fernandinho. Porque é a diva dele. Eu sei de toda a história, né, O que é que tu Beck acha de das cabelo pessoas blon- que falam de que a cabelo blon- Beyoncé é uma ativista de telão? Eita! Ixi, Eu não concordo, Polêmica. tá? Você acha? Eu não concordo. Eu acho que o que a Beyoncé quiser fazer, ela vai fazer. E do o que jeito pensam dela. dela? E o que pensam dela é o que pensam dela Isso dela apenas. não é um É problema verdade. dela. É É um problema verdade. de quem pensa. Muito bem! Ai, palmas. Amei. Pois é, né? A história dela basicamente foi mais antes do Lemonade, né? Quando houve o problema lá do elevador. E aí as Eu vi pessoas tanto estavam esse sabendo. vídeo várias vezes, de todos os ângulos. Eu também Porque eu gosto de vi. tretas, né? As tretas eu Eu sou acompanho. bem Solange. Eu sou bem Solange. Tu é bem Solange. Sou. Fica na Eu tua. Eu fico entre a fico na Solange e minha, a não. Beyoncé. Não, Eu fico tu voando, chuta, Eu preciso de um segurança pra me segurar. Ah, entendi. Pois no momento eu sou bem Beyoncé, mas em casa, quando chega em casa, meu filho vem cá, vamos conversar. Então, tudo isso era porque o Jay-Z, né, ele traiu a Beyoncé, né, que aí houve, na verdade, ele falou em entrevista. Ele falou numa entrevista do David Letterman, que traiu Isso. ela e que eles fizeram terapia. Isso. Ela também já falou várias vezes. Não falou, mas ela coloca muito na arte dela, né? Ela é muito dessa Sim. coisa de aconteceu na vida dela, ela transforma em música. A Ela música transforma Sorry. em Pô, clipe. gente, por que eu não faço isso, Pois né? a Por gente que tá, que eu não ganho a dinheiro gente podia estar em rico. base às minhas decepções? Porque você não amor? quer. Porque você não quer. É verdade. Então vamos fazer, É culpa né? sua. Joga no trabalho. E aí ela já falou que ela é muito ciumenta e que existem... Eles têm problemas também, né? E Todos têm. Pois é. né? E aí o Lemonade, ele fala muito. O disco todo é falando sobre alguém está querendo terminar o relacionamento Sobre deles a dois. Beck. A Beck do Good de cabelo Hair, bom. de cabelo bom. Isso. Então ela escancara na cara da sociedade que o Jay-Z fez a merda e que se ele continuar fazendo, ele vai perder ela. Eu Né? amo. E aí o que é E que vocês... ele tem que subir no palco e ouvir ela cantar. Não estou mais pensando em você. Dedos do meio pra cima. Diga tchau, garoto. Diga tchau pro garoto. Ai, eu amei essa tradução. Não, É porque tell 'em boy, vai. Tell 'em boy, Então vai. hurt yourself, ela diz de quem você pensa que é. Tem várias coisas assim no E no álbum e no todo. clipe ela tá com um taco de beisebol, né? Pra atacar na sua cara. Todo mundo tava dizendo que na turnê deles, né, ia ser o Jay-Z sentado no meio do palco e as dançarinas, cada um com um taco de beisebol. Ai, violência, gente. Ai, meu Deus. É. Mas eu acho interessante isso da Beyoncé, porque ela é uma artista que ela é muito vista como perfeita, assim. Isso, inalcançável. Inalcançável, Virginiana. não tem problemas. Isso. Virginiana. Que aí já é legal a gente fazer um de Um mapa astral. Signos. Mapa astral de Das cantoras. Eita. E aí, e isso é interessante quando a artista pega e fala, gente, a minha vida não é perfeita, tá aqui todas as merdas que aconteceram comigo. Porque aí os fãs Isso. podem se identificar É. e, né, se sentir contemplados, assim. E assim, é muito importante também a gente entender que a vida dela não é perfeita, que ela é sim uma pessoa como a gente, obviamente num ambiente diferente, com uma vida diferente, mas que o que me chama a atenção nisso é porque eu ouvi muitas mulheres criticando a Beyoncé. Ela é burra de voltar pra ele. Eu jamais farei isso. Ok, você é você, ela é ela. E o feminismo tá aí pra isso. Pra gente respeitar as escolhas das mulheres. Então, se ela escolheu dar uma tentativa pro casamento, dar uma oportunidade pro marido dela se transformar, Sim. ser uma pessoa melhor, pensar nos filhos, eu Sim. aplaudo ela de pé. Porque o feminismo e o respeito tá aí pra gente ver a pessoa fazendo o que ela acha melhor da vida dela. Então, se Verdade. ela quis voltar, eu respeito hoje muito mais, porque eu achei muito corajoso. Sim. Muito, porque às vezes nós que somos pessoas comuns, a gente pensa muito no que as pessoas vão achar, o que, é que elas vão falar. Imagina uma mulher que é conhecida mundialmente, entendeu? Sim. Então, assim, eu aplaudo de pé a autenticidade que ela teve de falar, não, eu quero ficar com meu marido, ele me traiu, a gente quebrou o pau, eu fiz um álbum descendo um cassete nele, e a gente decidiu ficar junto. E aqui tá ganhou tudo bem. muito dinheiro. E ganhou Vocês muito ganham, dinheiro vocês com vão On The Run.
Que pra mim é a melhor turnê, assim, deles. É isso mesmo. Pega o chifre e faz um dinheiro aí, gente. Ai, gente, esse povo, eu não sei não. E eu acho, assim, eu acho também que não é condenável quando você tá tentando fazer as coisas funcionarem, assim. Eles estavam num tipo, tudo numa relação quando já tem casamento, tem muito dinheiro envolvido e tem crianças. Isso, tem seus sabe? filhos, né? Tem filho, entendeu? Então, assim, eu acho que não dá pra condenar, assim. Não, até dá mesmo, não, gente. a gente não tem sentimentos pelo Jay-Z, então é muito fácil a gente chegar e falar assim, Ai, como é que ela tá com ele? como é que ela tá com ele? Ele nem é essas coisas todas assim pra mas tá com com certeza, ela. gente, ele deve ser um cara foda, ele deve ser um excelente pai, ele deve ser um bom companheiro, porque com certeza ela não lutaria por um casamento por um cara que é sem noção. Horrível, né? Entendeu? Verdade. Então, com certeza ele deve ser uma pessoa né, legal. E ela é Beyoncé, né? Ela não é... Tipo, ela é Beyoncé. Ela pode ter o Ela que ela tem quiser. ela tem o mundo aos Isso, pés. isso. Tipo, ela pode ter o que quiser, né? O homem que quiser. O homem que quiser, ela pode... Assim, ela pode ter o que quiser. Porque ela tá no topo do mundo hoje. Isso. E ela escolheu a família, escolheu dar uma chance. E eu acho ela que nós escolheu. temos que reconhecer e aplaudir isso. E agora vamos passar para Britney Spears, que... Eu vou ficar calada. Na Britney, só tu fala. Ixi. Eu nem ouso. Não, gente, olha, a Britney é um caso muito sério, assim, porque... Ai, gente, tadinha. A gente tem que começar falando que ela foi uma artista mirim, né? Isso. E ela começou novinha... E o show business é muito cruel. A gente é doente, Demais. imagine eles, né? Sim! Mas eu acho que a Britney, quando ela tava se formando, né? Nos seus 16 anos, né, quando tava naquele começo, que Sim. a mídia era perversa com ela, Sim. né? Eu acho que exageraram com ela. Demais, sabe? Uhum. Ela se tornou... Gente, o que fizeram com ela quando ficaram sabendo que ela traiu o Justin Timberlake? Meu Foi Deus! absurdo. Né? Eu acho que a mídia, ela mata muitas pessoas, né? Tipo, ela... Isso. Não mata, né? Mas ela Ela acaba com a adoece. vida Isso. Ela acaba com a vida de muitas pessoas. Foi assim com a Whitney. A indústria, né? Essa indústria do pop, ela é muito Isso. nociva. Isso que tu falou, Fernandinha, é muito interessante, porque eu acho que hoje a mídia tá até mais consciente, porque hoje a mídia não pode falar o que ela quer. Uhum. Né? Hoje há muito cuidado na questão do machismo, na questão do preconceito. Hoje a mídia se preocupa muito mais em ver o artista como um ser humano. Na época da Britney, em 2007, viam os artistas como animais. Era um Exatamente. animal que eles precisavam de Hoje- uma Era tipo um foto. zoológico Hoje pra há gente. muito mais respeito em relação... Por exemplo, se tu vê as coisas da Ariana Grande, do Justin Bieber, é outra geração. Eles são mais respeitados pela mídia. Sim. A Britney, ela pegou o pior da mídia. Isso, eu acho que a tecnologia também ajudou muito, né? Como a gente fica vendo, eles podem ir lá no Instagram e dizer o que querem. Sim. Então, isso facilita pra eles, né? Mas... Humanizou mais essas Isso. figuras, né? E a Britney, ela... Nessa trajetória dela, o Fernandinho já até contou essa história pra mim, eu nem sabia. Que ela, com 16 anos, colocou silicone. Pra ter o corpo mais de mulher, né? Um corpo mais maduro. E ela era menor de idade. Então, assim, ela já era hipersexualizada. Ela já tinha uma visão... O que ela via, o que era... O que era pra ela ser uma mulher, né? Isso já era muito twisted, assim. E os anos 2000, ele é focado... A música pop, a parte feminina, é toda focada na hipersexualização da mulher. Sim. Então, tipo, Verdade. Pussycat Dolls... Você pega Nossa, cantores como totalmente. Pussycat Dolls, né? Que faziam um grande sucesso, mas o que era? Era uma menina que cantava e 5 que dançavam, mostrando o que quisesse pro público. Né? Então... A gente vai falar de outra pessoa lá na frente, que é a Lady Gaga, que trouxe outra coisa, que quebrou isso. Então, a Britney foi uma vítima mesmo desse momento. E a Britney, ela, por ter crescido com isso, ela acabou caindo muito, porque ela teve o lance, como tu lembrou bem, do Justin Timberlake, né? Ela... Perdeu a guarda dos filhos, Perdeu né? a guarda dos filhos, porque aí foi decorrência dela ter começado a beber. Essa galera toma uns certos... Tem mais esse estímulo de ter que usar droga pra estar mais acordado, pra preencher pra atender a agenda, né? Então é muita entrevista, é muito show e não sei o quê. Às vezes usa droga pra tá ali, né? Então ela, claramente, em 2007, ela surtou, né? A gente viu ela
raspou a cabeça, agrediu o paparazzi e não sei o quê, perdeu a guarda dos filhos. Ela tava em crise totalmente, porque era uma pessoa que eu acho que guardava muito dentro dela todas as revoltas. E eu acho que tem uma hora que isso explode, a bomba explode. E eu acredito que ela teve que passar por um processo de reconstrução pessoal. Eu lembro que tem um vídeo dela. Pra ela chegar onde ela chegou. Aquele TMZ, né, que tem, que eu lembro demais que eu assisti aquilo. Eu acho que eu era nova, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu fiquei chocada. É um vídeo que é ela chegando em casa, tipo assim, a pé, no meio da rua, assim, de Los Angeles. Aí ela chega em casa e pede, a pé, né, e pede pra abrir a porta. Enquanto não abre a porta na casa dela, ela tá muito bêbada e drogada, e ela senta assim no batente. E os paparazzi começam a falar: Britney, eu te amo, Britney, você é linda, Britney, como é que tá a sua vida? Aí ela fala assim: a vida de um rato é melhor que a minha. Ela fala alguma coisa desse tipo assim, que a vida dela era horrível. E todo mundo, você imagina a solidão que é as pessoas acharem que a sua vida é perfeita e quererem ter a sua vida e por dentro você tá morta. Sim. Gente, é uma solidão bizarra e isso é muito doido. Isso é muito louco, isso dá um nó na cabeça da pessoa. E ela tem tudo, assim, teoricamente ela tem tudo. Tem dinheiro. Beleza, porque ela era a princesa, ela era a musa. A Britney Spears era muito linda. Muito linda. E ela chegou no topo do sucesso, né, ali pelos anos 2000. E é muito... Assim, e como a mídia tratou ela, né? Tratou ela como esse bicho, né? E aí, nos bastidores, ela teve pessoas que tentaram se aproveitar dela. Ela teve relacionamentos extremamente tóxicos depois do Justin Timberlake. Teve um cara que, inclusive, era um ex-paparazzi. Ela namorou um ex-paparazzi. Que ele simplesmente afastou ela de todo mundo da família dela. Tem, inclusive, uma série documentário da Britney, que é bem mal feitinha, mas assim, conta a vida dela, sabe? E aí tem muito disso, dessa coisa dela ter começado com as drogas e ter essa pessoa que afastou todo mundo da vida dela. Então, assim, realmente é uma pessoa muito solitária. E a solidão, e aí muitas pessoas em volta, mas se sentindo muito sozinha, e sentindo super observada, super protegida. Ela tem uma música que é Overprotected. Sim. E eu acho que realmente ela teve essa necessidade de ir contra tudo isso. E Alice, tu que acompanhou mais, quando foi que ela começou a melhorar? Assim, ela foi pra reabilitação, né? Ela fez uns trabalhos voluntários. Foi tudo muito, muito rápido, né? Porque eu acredito que em 2011, assim, 2008... Ela já voltou mais ou menos no Circles, né? Nos Circles, sei lá. Mas ela ainda não tava muito bem. Assim, mas tu acha que hoje ela tá bem? Porque às vezes eu vejo as coisas do Instagram dela, eu nem sigo. Vira e mexe, eu vou lá, eu ainda acho, parece que ela é meio perturbada mesmo, sabe? Desde que ela voltou, eu acho que ela ainda tem resquícios, né? Ela ainda sofre, eu acho que um medo. Eu acho que é mais ou menos essa palavra. Tipo, um medo de que possa acontecer isso de novo, de que possa acontecer alguma tragédia na vida dela. Então, ela é muito... Ela, por exemplo, quando ela vai fazer show, ela tem um pouco de medo do público ainda. Entendeu? Ela tem medo de que o público faça alguma coisa com ela. Então, quando aparece alguém, por exemplo, às vezes os fãs pulam no palco, né? E ela se apavora, ela fica muito apavorada. Você vê que ela tem... Talvez ela tenha até desenvolvido algumas outras coisas, como tipo síndrome do pânico, alguma coisa desse tipo, sabe? E, e aí, a gente vê que... Eu acho muito legal, porque os fãs não deixaram ela de lado, sabe? Isso, os fãs dela são muito fiéis. Muito. Que cresceram com ela, né? Isso. E muita gente brinca, mas acaba sendo ruim, tipo, de dizer que ela não voltou ao que ela era, né? Isso é que ela tá, que dizem que quando você coloca um show fixo em Las Vegas é porque você é fim de carreira, né? Então, nossa, tu imagina uma pessoa falando isso do teu trabalho, né? Isso é péssimo. Mas assim, eu acho que a Britney, ela realmente, ela nunca mais vai voltar a ser a Britney de antes, até porque ninguém nunca volta a ser o que você era antes, quando você tinha 20 anos. E que bom que não volta, né? Que bom, pois 20 anos com efeito de outras coisas, né? Exatamente. E a Britney, ela também teve questões relacionadas à voz dela, né? Ela... É muito engraçado isso, eu acho que eu assisti em algum lugar que a Britney, algum documentário dela aleatório, que ela sabia tocar piano. E na época, quando ela tinha uns 17, 18 anos, que ela já tinha começado essa carreira,
os agentes dela, a galera, os produtores nem sabiam que ela tocava piano. Eles foram saber muito depois. Assim, Ela porque que escreveu ela era. Every Time. Exato, Every Time, que é maravilhosa. Quando eu tô na bad, olha. É ela mesma. Aquela música Lucky que ela fez, né? Que é tristíssima também. Que ela Aham. fala. Ah. Ela é muito É sortuda, bem mas o que por é que ela aquilo. chora? Né? É. Nossa, é muito sofrido. Ali, claramente, eu acho que ela já sofria de Com depressão, certeza, com certeza. né? E aí, ela também tem essas questões em relação, acho que ela como artista, disseram também que ela teve problemas no joelho, então ela não pode mais dançar do jeito que ela dançava antes. Isso E é você- visível, que ela é isso meio é dura visível. no palco, né? Comparado ao que ela era foi antes. Ela foi gravar um clipe de Outrageous do In The Zone e aí ela quebrou o joelho. e aí E nunca até, mais... até a turnê parou. Ah, e acabou. às vezes eu acho que os fãs, e quem tava falando sobre isso era a Xuxa, que pra mim é uma diva pop, né, a Xuxa. Sim. Sim, E é. ela tava falando sobre isso, que os fãs às vezes não aceitam que as divas, que as pessoas, elas envelhecem. Sim. Então a gente tem que entender, quantos anos a Britney tem hoje? 35, 37? Por aí. Tipo assim, o que eu fazia, eu tenho 31 anos, o que eu fazia com 25, com 20 eu não consigo mais fazer com 31, entendeu? Então assim, cabe também a gente tentar entender que é uma pessoa normal, que dança de salto e que uma hora vai dar um treco aí, cara, né? É. Aham. E agora a gente tá entrando nesse assunto, vamos falar da Madonna. É. Ai, eu fiz um Madonna. link tão bem quanto o Olha aí, Fernandinho. arrasou. Mas foi sem querer, eu quero fazer um querendo. Que a gente trouxe também a Madonna, né? A Sim. Madonna que esse ano ela vai fazer 60 anos. E ela é um ícone, claro, da música pop, Pode falar né? palavrão desse Claro. podcast? Pode, claro. Ela é foda. Ela é foda. Palavrão da Lívia. Não existiria Britney Spears, não existiria Madonna, Lady Lady Gaga. Gaga, não existiria Beyoncé se não fosse a Exatamente, Madonna. A exatamente. Madonna vem desde a década de 80 mudando, que eu gosto dessa palavra, mudando a música pop. Mudando Sabe? a música em geral. A música em geral. É. Isso, a É. música em geral. Né? E aí, eu quis trazer esse caso, né? Porque eu achei muito legal. Na década de 90 e 92, ela lançou o livro Sex, que era um livro fotográfico. Em que Onde- década, desculpa? Foi em 92. Tá. 92 mesmo. Nossa, Era 92. Isso. Ela lançou junto com um álbum Erótica. O álbum eu não acho muito massa, o álbum, mas eu gosto dessa era dela. E aí, esse livro, Sex, ele era para dialogar sobre sexualidade, né? Sobre trazer a mulher também pode sentir prazer, Sim. sabe? E isso chocou a sociedade. Nossa, da a mulher época. transa, né? Nossa! E aí tem várias entrevistas de repórteres falando que o projeto é de mau gosto, né? E eu achei que ela soube como dar as respostas, sabe? Tem numa entrevista, um dos repórteres ela perguntou pro repórter qual foi a foto que ele não gostou. Aham. E ele diz que não gostou dela, de uma foto que ela tava se masturbando na frente do espelho. Certo. Aí ela diz, você é só machista porque você não consegue entender como uma mulher pode sentir prazer com ela mesma. É. E eu acho que ela é um símbolo do feminismo e de como Sim. as pessoas podem ser quem elas são sem precisar dar conta para outras pessoas. Eu não acompanhei muito a carreira da Madonna, mas quando eu penso na Madonna, quando eu vejo clipes da Madonna, quando eu vejo o Instagram da Madonna, eu só penso em, cara, que mulher autêntica. E que mulher que confia na verdade do que ela tá falando, sabe? E eu acho que eu já falei isso várias vezes em vários podcasts e eu falo muito na minha vida. Que coisa linda é uma mulher que é o que ela é. Sabe? Porque assim, quem quer apagar a luz dessa mulher? Quem é que não para pra ouvir essa mulher, que confia no que ela tá fazendo, sabe? Que sabe que a arte dela é transformadora, né? Então ela é muito autêntica, isso é muito inspirador. Nessa entrevista que o Fernandinho mencionou, ela fica muito exposta à insegurança de muitos homens em relação a mulheres que são autênticas, como tu falou. Que são livres sexualmente, não precisa de um cara pra sentir prazer. E esse incômodo gerado assim, pela mídia, né, que é até hoje maioria de homens brancos, né?
isso é algo que dá pra ver em todas essas artistas, assim, da forma como eles tratam, que essas artistas, elas não são muito levadas a sério, elas são, tipo, distrações. A gente vai falar também da Lady Gaga. Tem uma entrevista da Lady Gaga que ela fala sobre o quanto as pessoas tratam, os críticos de música e tal, tratam as mulheres na música pop como distrações, não levam a sério. Mas a Madonna, ela carregou a vida inteira como artista, discursos extremamente importantes para mulheres e que a gente devia sempre levar a sério. E esse de ser para as mulheres, só te interrompendo, para as mulheres... E para homossexuais também, né? Para homossexuais. E eu digo até também para as pessoas. Porque quando a Madonna chega e fala assim, que nós deveríamos falar mais sobre sexo, isso também, às vezes... Um homem escuta e pensa, caramba, Madonna falando sobre sexo. As mulheres podem falar sobre sexo? Podem sim. E às vezes isso também pode fazer com que os homens abram a cabeça, entendeu? Entendam melhor. Então eu acho, o bom do discurso da Madonna é que eu acho que ele é para todas as pessoas. Eu acho que ela sempre teve na cabeça dela essa luta pra gente ser cada vez menos hipócrita. Isso. Porque a gente, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre a educação sexual. Sobre o que é essa educação sexual. Vai estar na sala de aula a galera falando sobre sexo, falando sobre putaria. Mas não é basicamente sobre isso. É sobre as pessoas... entenderem o que é um abuso sexual. Eu sei que eu tô indo muito longe, mas é porque falar sobre isso, é algo que é muito importante para a libertação das pessoas. E deveria ser natural, porque sexo natural. É uma coisa natural. Sexo é uma coisa deliciosa que a gente devia falar mais, dialogar mais e fazer mais. E é sobre saúde também. Isso, sim. Sobre saúde, né? E ela é maravilhosa e ela faz muito isso pelas mulheres, né? Assim. E aí, eu trouxe Lady Gaga também, né? Acrescentei aqui na pauta, porque Lady Gaga Madonna também é bem e Lady sofrida. Gaga... Lady Gaga é bem sofrida. Nossa, aquele documentário Lady Gaga dela, gente. Lady Gaga tem vários pontos, assim, da vida dela que... Toda cagada, a pobre. Ai, meu Deus. Tipo, ela passou por muita coisa, né? Com namorados... Né? Com namorados que não aceitavam ela. E aí, quando ela disse, ela era lá, a Stephanie, ela, quer saber? Eu vou ser Lady Gaga. E aí, ela começou mesmo a se desprender, né? E aí, virou o que virou hoje, né? Ganhou o Oscar e tudo. Mas aí, por que eu trouxe Lady Gaga? Eu trouxe Lady Gaga por causa da Madonna. Claro, Lady Gaga só tá aqui por causa da Madonna, mas o que é que a mídia fez quando a Lady Gaga surgiu? Colocou ela de frente pra Madonna e agora vão brigar as duas. Sim. E isso é algo que acontece direto na música pop. Britney Spears versus Christina Aguilera. Katy Perry e Taylor Swift. Então, hoje... A gente vê muito isso. E não é só na música pop. A gente vê em várias outras coisas. Quando tem duas mulheres, eles colocam as duas mulheres brigando. E eu acho que já tá bom, sabe? Já tá bom faz tempo. Da mídia parar, tá bom. E elas tiraram uma foto linda, né? Foi no Oscar. Eu acho que elas também acabavam, quando elas davam entrevistas, uma entrevista respondia a outra, sabe? Sim, porque isso acaba contaminando elas. E aí uma pessoa falava pra Madonna, Lady Gaga copiou tua música. E aí a Lady Gaga, mas e aí tinha um disse-me-disse midiático. Sim. Que aí fazia com que as duas cantoras não se gostassem. E eu acho que a partir de hoje, isso não podia mais acontecer, sabe? Acho que a sororidade precisa reinar. Né? Depois eu explico. E aí, quando eu vejo duas pessoas, duas mulheres, que são parecidas, fazendo o mesmo trabalho e estando juntas, eu acho que isso é a modernidade, é a atualidade, sabe? Tinha que acontecer mais. Eu amo ver a Beyoncé fazendo música com outras mulheres, que eu queria que ela fizesse mais. Sim, por favor, Rihanna tá aí, lance com ela. Rihanna e Beyoncé também foi um feud criado pela mídia, né? E aí a Beyoncé, super fofa, sempre dizia, eu adoro cantoras que são parecidas comigo. E aí, tipo, na época
quiseram colocar a Lady Gaga contra a Beyoncé também. E o que foi que a Lady Gaga fez? Eu vou chamar ela pra cantar comigo. E aí cantaram juntas. Então, tem tudo isso, sabe? Nessa parte das divas pop também. Sempre vai ter duas brigando. Eu acho que tem que acabar com isso. E eu acho também que a comunidade, as pessoas que gostam, alimentam isso. Isso. Porque pensa que pra gostar de um tem que diminuir a outra, Tem que diminuir a outra. Ai, fulana tá em alta, cicrana não tá. E se você organizar, você pode amar todo mundo. Dá pra amar todo mundo. Se organizar direito, dá pra amar todo mundo. Sim. E também, quem não gostar de alguma coisa, não precisa falar mal. Por exemplo, eu não gosto... bomba. Eu não gosto da música da Katy Perry. Mas vocês que absurdo, eu vou embora! Eu vou embora! Mas eu acho ela linda Ela como uma pessoa. Eu assisto, eu entro em contato com o trabalho dela, né? Mas eu não me conecto com ela, né? Mas eu não falo mal dela. Sim. Eu não entendo como é que uma pessoa que não gosta de um artista fica falando mal. Sabe eu nem que eu faço? tenho tempo, gente. Eu faço assim, pois vai lá fazer um show. Melhor que ela. Faz melhor. Eu não tenho tempo, gente. É tanta coisa pra ver de Beyoncé que eu não vou. Muito podcast pra gravar, meu filho. Muito podcast pra gravar. Dava pra eu fazer um podcast da Beyoncé. De tanta ai, coisa que eu... Dava. Aí me chama. Sim, me chama também. E outra coisa que eu acho bem importante dizer é porque, tipo, eu, por exemplo, eu também sempre, desde criancinha, amei divas pop. Minha primeira diva que eu amei foi a Britney, né? Tu foi criada pelo pop, porque eu fui criada pelo pop. Eu fui criada pelo pop, total. E pelo rap, por causa do Eminem. Ai, sim! Sim. E aí, o lance da... eu fui criada pela TV União. TV União me maravilhosa. Criou. Me criou, porque lá em casa tinha MTV. Uma bela mamãe. E, por exemplo, eu não gostava da Taylor Swift. Sim. Viu? A Lívia ama a Taylor Swift eu vou muito. embora. Não, mas deixa eu continuar. Eu gosto. Eu não gostava dela, não gostava do trabalho dela e tudo. Depois que eu terminei um relacionamento, eu comecei a escutar ela. E hoje em dia eu amo a Taylor Swift tanto mesmo, sabe? E eu acho que é bem isso, assim. As divas, na verdade, a gente consegue se conectar com elas. Sim, há muita identificação. Existe muita identificação, exatamente. E... assim, não precisa realmente ter essa postura de tipo, eu não gosto muito dessa artista, agora eu vou aqui gongar ela, sabe? Gongar significa eu vou esculhambar ela, né? Eu vou tentar diminuir o trabalho dela, porque, poxa, isso acaba gerando essa coisa da Britney Spears, né? Essa alimentação do ódio. E isso chega nessas pessoas. Querendo ou não, isso chega sim. Chega. E eu acho que chega da gente alimentar ódio, sabe? Chega. Porque a gente fala muito assim, é porque as pessoas... Cara, as pessoas é você, somos nós, né? Então que comece pela gente, sabe? Então não vamos levar o ódio pra essas cantoras, gente. Só amor. Só amor. Agora a gente vai fazer o incrível momento... E o quê? E o quê? Eu tô me sentindo no arquivo confidencial. Eu tô muito nervosa. Ai, meu Deus, esse momento é meu. Vamos lá, Lívia. Você vai fazer um momento o quê? E o quê com a gente? Tô passando mal. Um filme. Mensagem pra você. Uma HQ. Todas do Homem-Aranha. Uma super-heroína. Capitã Marvel. Uma série. The Fall. Uma diva pop. Taylor Swift. Uma drag queen. Pablo Vittar. Uma criadora de conteúdo sem ser Alice. Sem Alice, né? Ok. Bruna Vieira. Aê! Eu fui bem. Foi ótimo! Ai, que ódio, porque o meu momento e o quê? Eu dei só respostas, nada a ver. É o que tava na cabeça, né? Mulher, eu sou uma pessoa que me preparo, né? Então, eu fui hoje lá ver o momento e o quê? O quê? Tá, HQ, aí eu pensei, tá. Então vamos pra finalização. Vamos. Lívia, tu quer falar Fala um mais uma pouquinho. vez do teu projeto? Só pra gente saber onde é que a gente Eu acha. quero só falar das redes sociais, que é @aos30 podcast no Instagram e no Twitter. E o meu Instagram pessoal é @LíviaVelopes. Ai, gente, olhem todo tudo, mundo. todo o conteúdo que a Lívia faz, porque ela é super engraçada. Oh, meu Deus, No Instagram, no Instagram dela, e o Aos 30 tem vários rolês legais. Tem De demais. vez em quando eu apareço lá. Sim, a Alice é figura cativa. Falta você, Fernandinho, pro rolê com a vou gente. aparecer também, que eu já tô nos apareça. 30, então. O Fernandinho é dos 30, Pois viu? é.
Ei, pois vamos lá. O Orgulho Contra-Ataca é um podcast do blog Estrela Polar do Povo Online. Você pode ver mais matérias, artigos e listas de representatividade no mundo nerd no site do Povo ou no link blogs.povo.com.br/Estrela Polar. Envie suas perguntas por e-mail para o podcast @opovodigital.com com o título O Orgulho Contra-Ataca ou faça o seu comentário também no nosso blog. E você pode assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes, tá? É só clicar lá e assinar a gente. Esse podcast é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com produção e edição de Nicole Pontes. Nicole Pontes. É isso, né? E é isso! Tchau, tchau! Tchau!